A minha convidada de hoje é advogada, é especializada em direito do agronegócio. É a doutora Nayara Marcato Sanders, que fica lá em Brasília, no Distrito Federal, na capital do nosso Brasil. E nós vamos falar a respeito da importância da advocacia preventiva no agro. Nayara Marcato, tudo bem com você? Oi, Divino, tudo jóia, graças a Deus. Nayara, seja muito bem-vinda, é um prazer falar com você. Como é que está o nosso Distrito Federal? Obrigada, o prazer é meu. Olha, tá calor aqui, de vez em quando tem umas chuvas que causam uns alagamentos tenebrosos, Conheço bem os alagamentos. mas a cidade sempre muito bonita, muito bem cuidada, né? Eu sou apaixonada por Brasília, mas o clima de vez em quando ele dá uma pregada de peça na gente. Eu sei bem como é que funciona isso aí. Nayara, você é tão jovem, mas com um currículo tão extenso, conte um pouquinho para nós quem é a doutora Nayara Marcato. Ai, obrigada pelo jovem, minha dermatologista vai ficar muito feliz de saber que você falou isso. Corrigindo meu dermatologista, o doutor Gilvan Oh. Alves, devo agradecê-lo pelos elogios que eu ando Doutor Gilvão, recebendo. um abraço para você, viu? Sim, ele é maravilhoso, ele faz muito bem o trabalho dele, pois é. Então, eu sou a Nayara, eu tenho uma advocacia em Brasília, que é a Marcato Sanders Advocacia. Sou especialista em direito empresarial, com foco em direito trabalhista e do agronegócio. Então, no direito trabalhista, eu atuo bastante, tanto no direito trabalhista que envolve a prática urbana e a prática rural. E hoje eu sou membro da Comissão de Direito de Agronegócio da OAB-DF e da OAB Goiás. Eu tenho clientes nos dois estados, tenho cliente também no Piauí, no Mato Grosso, em São Paulo. E é necessário, né, ter também essa atuação na OAB aí de Goiás, porque traz uma proximidade maior com a minha maior carteira aí, no caso, que hoje está lá. E tenho me envolvido com alguns assuntos fora da porteira, além da minha advocacia com agronegócio, e acabou virando, assim, minha vida, o ar que eu respiro. Hoje eu sou uma das maiores defensoras do agro nesse país, apoiadoras e tudo mais. E como é que começou esse seu trabalho com o agronegócio? Como é que você teve o seu primeiro contato com o agro? O agro me escolheu, Divino, porque eu casei com um produtor rural. Olha que bacana, que legal. Sim. E aí E uma coisa foi levando a outra. aí você conheceu esse produtor rural, que se tornou seu esposo, né? E você foi vendo a atuação dele no agro, você viu que o direito e o agro tem tudo a ver uma coisa com a outra, foi mais ou menos isso? Tudo a ver, tudo a ver. E percebi também pela especialização em direito empresarial e outros atendimentos que eu faço, que a fazenda ela é uma empresa. Sim. Então, tem muitas coisas que são interligadas, né? A gente faz essa separação porque precisa do mundo urbano, do mundo rural, Uhum. mas tem muita coisa que funciona mais ou menos da mesma forma, vamos dizer assim, né? Tanto para quem está aqui no mundo corporativo em Brasília, quanto para quem está no campo. E quando eu comecei a prestar atenção nisso, a questão de gestão, governança, compliance trabalhista, cumprimento da legislação brasileira, né? Trabalhista, ambiental, constitucional, o mesmo cabe para o empresário que eu atendo, que tem grandes empresas, grupos econômicos, e o mesmo cabe para o fazendeiro, para o produtor rural. E eu vejo que eles precisam dessa ajuda, dessa advocacia preventiva, porque não são todos que têm uma estrutura empresarial, porque é uma empresa familiar, né? A pessoa Uhum. muitas vezes cresceu na roça, é isso que ela sabe fazer, ela não aprendeu outra coisa na vida, ela tem amor por aquilo, só mexe com aquilo e não dá tempo de adquirir maiores conteúdos enquanto você está tocando uma fazenda, porque a parte operacional ela é muito trabalhosa, né? Então essas pessoas aprendem muito sobre a terra, sobre o agro, sobre as coisas de Deus, né? E precisa de alguém para estar ajudando ali com outros tipos de áreas. O jurídico hoje ele acaba atuando um pouquinho em todos os lugares da fazenda. Sim. Então ajuda com a organização empresarial e acaba evitando um passivo trabalhista, né? Um passivo judicial, porque não necessariamente vai ser só trabalhista, pode ser de outras questões de direito. Eu recebo advogados aqui constantemente, do Brasil inteiro, inclusive de Brasília, já recebi alguns e falam dos mais diversos assuntos, mas é a primeira vez
que eu vejo é a advocacia preventiva no agro. E eu gostaria que você falasse o que é essa advocacia. Você já começou a introduzir esse assunto, mas aprofundasse um pouquinho mais o que é advocacia preventiva no agro e qual é a importância dela. Então, olha, eu fico até feliz de você falar que é a primeira vez que está ouvindo, fico feliz que seja de Sim, mim, sim. porque acredito que muitos colegas de profissão façam esse tipo de advocacia, só não tem a divulgação desse trabalho, né? Olha, Divina, advocacia preventiva, eu costumo dizer que é como se fosse um tratamento antes de uma doença, não necessariamente que essa doença vai vir a existir, mas é só para que quem é produtor, quem está ali no campo, entenda melhor o que eu estou falando, né? Então, é o famoso prevenir para remediar, né? Do jeito que eles, vamos supor, têm que cuidar da terra para prevenir pragas, a gente cuida também dessas questões de cumprimento legislativo para prevenir o passivo judicial. Passivo judicial seriam as ações na justiça, né? A pessoa não tem um dinheiro guardado para estar pagando aquela condenação caso venha a ocorrer. Então, a gente ajuda com essa situação para evitar que ela precise provisionar esse dinheiro, ou a gente auxilia para que, havendo aí, não tem como, vai ter a ação judicial, que ela provisione essa questão financeira e não seja pega de surpresa, né? Nayara, quais litígios jurídicos podem ser evitados com a advocacia preventiva? Olha, são muitos, sério, muitos. Aonde tem um produtor, você consegue inserir a assessoria jurídica preventiva. Como são vários segmentos do direito, o produtor rural ele mexe com questões humanas, direito constitucional, direitos trabalhistas, de contrato, problemas ambientais, ESG, a sustentabilidade, o direito ele está inserido em tudo, porque tudo ali, de tudo isso que eu citei, tudo se exige uma lei para estar cumprindo. Então, é o que eu chamo de cara crachá, vamos dizer assim, né? O que é Uhum. que eu tenho que cumprir aqui? E acaba que no direito você tem que documentar. Não basta você fazer o certo, você tem que, de alguma forma, comprovar que você está fazendo o certo. E como o campo ele fica afastado dos órgãos que fiscalizam essas situações, hoje em dia está até um pouco menos complicado de conseguir deixar o produtor rural de acordo com a legislação que ele tem que seguir, porque a gente está tendo a ajuda do governo em questões de informações, né? Poder emitir isso de forma eletrônica. E o advogado tem essa facilidade, nós somos burocratas por natureza, não tem nem como. Então, muitas vezes o produtor rural não sabe nem por onde começar a comprovar, a documentar que ele cumpre essa legislação. E o advogado faz isso para ele. Além de dizer, olha, saiu uma nova lei, uma atualização legislativa, mudou a forma de entrega de equipamentos de proteção para os seus empregados. Você vai ter que agir conforme a lei. E aí a gente vai, avisa e ajuda o produtor a colocar a teoria, a legislação, em prática, para evitar que ele receba multas, para evitar que aconteçam processos administrativos, processos judiciais, né? Então a gente acaba tendo uma boa atuação entre o produtor e os órgãos do governo. Você já disse aí que é algo muito amplo, mas existe algum setor em que essa ajuda profissional do advogado é mais requerida dentro da atividade rural? Olha, tem o setor financeiro, tributário, crédito rural, que é muito interessante para o produtor, né? Mas, para mim, dentro da minha realidade, com que realmente eu atuo, o mais comum é a área trabalhista mesmo. Que as questões trabalhistas, elas podem acontecer todos os dias por conta de situações, problemas com a jornada de trabalho excessiva desses trabalhadores, às vezes uma falta de registro de carteira, não cumprimento de direitos básicos dos trabalhadores rurais. E isso não acontece por maldade divina, isso acontece porque o produtor ele não estudou direito, ele não tem acesso diário e específico a essa legislação para ele saber que ali dentro um determinado trabalhador tem que agir de determinada forma para que todo mundo esteja ali cumprindo a lei, né? Então, para mim, a minha maior atuação na advocacia preventiva é com relação à orientação trabalhista, para eles saberem como agir cumprindo as normas trabalhistas, implementar práticas corretas de saúde e segurança dentro da fazenda deles,
mantendo a documentação adequada e evitando, né, mais uma vez, como eu falei, multas aí de órgãos administrativos e os processos judiciais. Você participou de 2 grandes eventos no final do ano passado. Eu gostaria que você falasse para a gente quais foram esses eventos e quais foram as suas contribuições neles. Oh, quem dera, eu mais aprendo do que contribuo, Divino, imagina. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro simpósio da UNDA, que é a União Nacional de Direito do Agronegócio, que foi em Goiânia, e do 5º Congresso de Direito de Agronegócio da Abrada, que é a Associação Brasileira de Direito do Agronegócio, que fica a sede dela lá em Patos de Minas, e a gente se comunica de forma virtual, sou apaixonada pela Abrada, sou uma associada, gosto muito, me ajuda bastante, então foi uma honra estar nos 2 eventos. No da UNDA, eu acabei compondo uma mesa de mulheres. Então foi uma troca, um bate-papo mais informal, em que a gente acabou falando um pouquinho da história de cada uma. E foi muito interessante para mim, porque eu saí dali com uma visão da importância da mulher, tanto dentro quanto fora da porteira. Eu compus uma mesa junto com produtoras rurais. Algumas dessas produtoras também são advogadas, mas a única advogada no agro da mesa era eu. Então foi legal compartilhar, viver essa experiência, ouvir as dores delas. Então foi interessante para ver como está a atuação da mulher hoje no agronegócio. E no congresso da Abrada, eu quis levar para um caminho um pouquinho diferente, Divino, porque às vezes eu acho que essa questão toda hora de legislação, lei, fica um pouco maçante se a gente não souber conversar, né? E aí, para o da Abrada, o que eu pensei? Já vai ser um dia inteiro de congresso. Eu não me lembro agora se 18, 20 palestras. Então, poxa, tanta gente assistindo, de tanto lugar do mundo, que foi transmitido ao vivo pelo YouTube, do mundo, ó, do Brasil. E aí, não, mas hoje, às vezes, a pessoa está lá do outro lado do mundo e está assistindo isso, né? E aí eu resolvi, pela fase que a gente está vivendo mesmo, nas questões políticas, econômicas e tudo mais, fazer um estudo do que eu já via trabalhando, que é o impacto positivo do produtor rural na comunidade em que ele está inserido. Então, ao invés de falar só de legislação ou de advocacia preventiva, eu resolvi enaltecer os nossos produtores, Divino. E eu fiz uma palestra, né? Era 20 minutos para cada pessoa. Eu fiz uma palestra toda sobre isso. E eu fiquei muito feliz com o resultado que eu obtive. Foram vários elogios, várias pessoas ali vindo me contatar depois para falar assim, obrigado. E isso, para mim, já valeu tudo, porque é incrível como a comunidade, a cidade, o município cresce com o agro ali dentro dele. É tão interessante o que você está dizendo, porque hoje é segunda-feira, na última sexta-feira, eu entrevistei o Ricardo Nicodemos, da Associação Brasileira do Marketing Rural e do Agro, e o Ricardo tocou, os 2 pontos que você falou aí, o Ricardo tocou. Um deles foi a questão da mulher, né? E o Ricardo até falou, Divino, hoje fala-se muito do papel da mulher no agro, mas há 50 anos atrás a mulher já estava lá atuando, às vezes indiretamente, mas já estava atuando, né? Perfeito. E um outro ponto foi a questão da valorização do produtor rural, né? Que ele tocou. Então, assim, é uma convergência de ideias muito interessante. E eu gostaria de começar por esse primeiro ponto aí. Quais foram os principais pontos que você destacou da importância da mulher, tanto dentro quanto fora da porteira, ajudando e contribuindo para o crescimento do agronegócio? Olha, Divino, pegando o gancho do Ricardo, essa questão dela já estar presente há 50 anos atrás, tem uma história que me marcou muito de uma produtora que eu conheci, que ela não se sentia produtora, ela não se sentia inserida nesse papel de empresária, de gestora, mas quando ela conta a história dela, tem tudo a ver. Que ela não estava ali de forma secundária ao lado do marido produtor rural, ela estava lado a lado com ele. Então, eles começaram plantando uma propriedade muito pequena, pequena propriedade rural, e alguém precisava alimentar esse pessoal, né? Quem que cozinhava? Ela. E a fazenda foi crescendo, os funcionários foram aumentando, de repente, quando ela se deu conta, passados o tempo, os anos, ela continuava cozinhando Divino, e passou de ser para 5, 10 pessoas para 50, 100, 150. E ela nunca saiu dessa cozinha.
Então, você imagina a gestão, a cabeça dessa mulher ali, né? Porque, ó, vamos ser sinceros, de barriga vazia, a gente trabalha de mau humor. Não Meu tem Deus, como, ainda mais né? na roça, ainda mais na roça. Na roça. Então, eu achei muito linda, muito simples, mas muito linda essa história e o tamanho da importância dela. Então, essa história dela eu gosto de trazer como exemplo porque eu acho simples e bonita e de uma importância que eu não consigo mensurar, né? Muito importante o papel dela. Então, além disso, a gente tem visto, é muito fácil eu com essa advocacia preventiva, convivendo com o pessoal nas fazendas, verificar, assim, como é que eu posso dizer, que dá para perceber, que existe um procedimento familiar que ele é muito parecido de uma fazenda para outra, que geralmente o homem, ele é mais prático, a visão dele é mais reta, é mais certeira no resultado, né? Vamos colher tanto, vamos vender tanto, vamos plantar tanto, quero saber da safra, da safrinha, do plantio. E a mulher, ela olha mais ao redor, ao mesmo tempo que ela tem esse conhecimento agrário junto com o marido, ela olha mais ao redor, como estão os meus funcionários, né? Como está a alimentação, ela dá a entender, pelo que eu convivo, que elas são mais administrativas, mais humanitárias e têm uma visão sistêmica da situação. Eu vejo que, apesar de ela não se sentir inserida nessa posição de gestora, muito embora a gente tenha que conviver com a cultura machista, isso é natural mesmo, é um grande desafio, os maridos conversam com elas para tomarem decisão. Rola piada, né? É engraçado, sempre tem, eu não pergunto para ela não, vai que dá errado, mas no fundo, quando o assunto fica sério, eles apoiam, eles admitem, eu já vi produtores rurais admitirem que quando vai dormir, não consegue tomar uma decisão enquanto não conversar com a mulher dele. Então, eu estou falando das gerações mais antigas, né? Eu Sim. acho isso muito bonito, porque tem muito amor, tem muito valor agregado nessas famílias. E o fato das mulheres estarem conseguindo serem vistas agora, na atualidade, os grupos de mulheres, né, que têm sido formados no agroligadas, mulheres de fibra, tem tantos que eu não vou conseguir lembrar todos os nomes agora, mas isso está dando mais visibilidade. E elas compartilhando umas com as outras as suas próprias histórias, não se sentem sozinhas. E isso traz uma força. E essa força não é para vir só para ela de forma interior, porque acaba sendo uma força a mais para o nosso agro. E como ele tem esses impactos positivos na sociedade, eu considero a atuação da mulher no agro uma atuação de negócios, sim, que dá resultado nos negócios, sim. Justamente por conta da forma dela atuar ser diferente da do homem. Junta as duas e fica um resultado mais perfeito ainda, na minha visão, apesar dos desafios. E desafio tem que ser superado. Sim. Então, eu mesma, como mulher no agro, na parte de advocacia, passei uma outra situação em que talvez eu não tenha dado tanta credibilidade por ser mulher mais jovem do que um senhor que já está atuante no agro, na advocacia há mais tempo do que eu, e acabei competindo o cliente com ele e perdi esse cliente. Mas para mim não é ofensa, não é nada disso, é desafio. O desafio está aqui para ser superado. Todo mundo trabalhando com ética certinho e transparência, cada um alcança o seu lugar. Então eu Uma vejo coisa tudo que como algo muito bonito mesmo de estar vivendo. Inclusive, Divino, eu... quero ler sobre a participação da mulher no agro nos nossos livros de história. Eu fico esperando por isso, sabia? Pois é, e eu te falo uma coisa, a mulher, ela tem participado cada dia mais. Eu tive a oportunidade de entrevistar algumas mulheres aqui com histórias fantásticas, mulheres que às vezes estavam na retaguarda e que, por um motivo ou outro, o marido de repente não estava mais ao lado dela, ou porque faleceu. Inclusive, entrevistei uma que o marido faleceu em um acidente e ela ficou na cadeira de rodas. E ela assumiu a propriedade rural sem o mínimo conhecimento e hoje é uma grande produtora, respeitadíssima no Brasil. Outra que eu entrevistei, que o marido faleceu, assassinado na propriedade rural, e ela teve que assumir e assumir ainda a criação dos filhos, e hoje tem os filhos Tudo ao criados, mesmo tempo. a propriedade cresceu absurdamente em produtividade. Então, isso que Que você está orgulho. falando, Nayara, isso que você está falando é real, é verdadeiro, né?
E uma coisa que eu tenho observado é que a mulher tem assumido cada vez mais a administração financeira dos negócios. Você já observou isso também? Observei, tá? Elas estão conseguindo mostrar competência, liderança, elas estão indo atrás de conhecimento. Eu acho que a gente está passando por uma fase de quebra de estereótipos no agro, viu, Divino? Com certeza absoluta. E ainda tem as jovens, né? As jovens, as Sim, filhas que sim, estão entrando, né? Que a sim. gente não pode esquecer dessa moçada nova aí que está vindo com gás, com uma energia diferenciada, né? Vem mesmo. E vem já mais familiarizado com a tecnologia, o que ajuda pra caramba. Enfim, é muito legal de estar assistindo isso ao vivo, né? Para mim é ao vivo, é o meu trabalho, é o dia a dia. Eu fico feliz de fazer parte de verdade, porque eu amo o Brasil. E eu ver esse desenvolvimento aqui dentro do meu país, Divino, eu fico extasiada. Então, o que eu puder fazer para sempre estar ajudando o agro, os empresários, né? Essa parte aí que movimenta o Brasil, vamos colocar assim. Eu vou É fazer o muito que for possível. legal. Uhum. Você falou dessa relevância do agronegócio nas comunidades, dos produtores rurais, né? Que onde e até volto lá no Ricardo, que ele falou muito disso, onde o agro chega, o progresso chega, né? As pessoas se Tirou as palavras da enriquecem, minha boca. Sim, sim. né? É muito legal. Como é que você tem percebido a visão, a percepção da população em relação ao agro nessas comunidades? Olha, meu contato tem sido com cidades do interior, né? Interior do Goiás, Uhum. interior da Bahia, interior de São Paulo. Divino, todo mundo gosta. A verdade é que ninguém reclama, que todo mundo fica satisfeito, a renda per capita aumenta, as pessoas que são contratadas para trabalhar na fazenda conseguem, algumas vezes, comprar uma moto, trocar um carro, colocar o filho em uma escola melhor. Dependendo do tamanho da cidade, os filhos acabam estudando no mesmo colégio, então há um querer, um incentivo à educação que vem dos dois lados. Então, acabam andando junto, eles acabam andando juntos, a comunidade, o produtor rural, tanto no trabalho quanto fora dali, a vida em comunidade mesmo. Só vejo elogios e com a pesquisa que eu fiz, eu só vi desenvolvimento. Então, por exemplo, o agro contribuiu em grande escala em 2023 para a questão do desemprego no Brasil não ser maior. 27% hoje da população ocupada no nosso país vem do agro. E isso acho que as pessoas não falam, não têm noção, porque 27% vir de um único setor é algo absurdo. É invejável, na verdade. Isso é muito bom. Às vezes, quando a gente fala 27, muita gente não entende muito o que é isso, não Acha sabe que se é é muito, se é pouco, pouco. É o seguinte: em cada 4 empregos, um está diretamente ligado ao agro, né? Fora os empregos indiretos, né? E eu acho que é perfeito. a força que o agro tem, né? Tem força mesmo. Desenvolve a infraestrutura do local, desenvolve pequenos negócios, traz maiores adoções de tecnologia, tem transferência de conhecimento, por exemplo, as necessidades dos produtores com instituições de pesquisa, o que eles precisam para melhorar plantio, colheita, dias de campo que agregam muito, investimentos, construção de escolas. Teve um que me chamou a atenção, que foi sobre o alto índice de escolarização das cidades em que o agro está inserido. Uhum. Como é que é o nome? Que agora eu esqueci. Não é só. Tem Sorriso no Mato Grosso, que hoje todo mundo fala de Sorriso. Mas uma outra cidade que eu gostei muito de visitar e fiquei apaixonada por ela, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Na Bahia, opa, O índice de ali. escolarização, Divino, dessas cidades, eu fui pesquisar, eles estão entre 94% e 98%. Ou seja, Você as crianças. Perdão, as crianças e sabe o adolescentes que de que campo. era? Sabe o que que era Desculpa, aquele local ali, aquele lugar daquela cidade? Sabe o que que ele era antes do agro chegar ali, Nayara? Eu eu tive a só lembro de oportunidade de um nada, mas eu conhecer. não sei o que mais que tinha, porque eu era Antes de pequena. Luiz Eduardo acontecer, antes do agro chegar naquela região da Bahia, aquilo ali era um deserto. Eu lembro bem, eu morei no Nordeste, eu passava por ali, e vira e mexe eu conto essa história aqui, e era muito comum a gente ver as pessoas andando quilômetros com um pote de água na cabeça, aí você via um carro de Meu boi, e era Deus. aquela pobreza. Depois que o agronegócio chegou naquela região, se transformou naquilo que você viu lá e essa percepção da educação que você teve. Olha que legal.
Não tem, essa pobreza aí eu não vi. E é o que eu rodei a cidade toda. Não existe Não mais, vi. acabou. Não existe. Acabou. Ai, O que coisa agro mudou a boa. realidade desse povo, né? Mudou. E muda Nayara, mesmo, muda mesmo. É muito muda. interessante de ver. Você está presente aí nas redes sociais? Se alguém quiser saber mais do seu trabalho, te acha? Como é que é? Ai, Divina, é tanto assunto que se deixasse eu ficava mais uns 20 minutos aqui conversando com você. Não, Tem mas tanta ó, coisa boa para falar, né? você Mas tô, volta, você volta. É o seguinte, tô presente, você vai sim. voltar depois, você vai ter a oportunidade de trazer muito mais insights bacanas para a gente. Sim, Nós vamos conversar claro. um monte de vezes agora no 2024. Pode ficar tranquila, viu? Claro, claro. Você Obrigada. vai se Eu enjoar tô... de mim, viu? Ah, não tem como não, Divino. Não tem... Aqui é água e café para prosa até quando quiser. Me conta uma coisa, você tem rede social aí que o pessoal possa te seguir? Tenho, eu estou bem ativa no Instagram, é Hum, @adv de advogada, né? uhum. @adv Nayara Marcato S. Nayara com Y. ADV Nayara Marcato S. Ok, então já está marcado aí, o pessoal com certeza vai te seguir, né? Sim, Muita gente vai com certeza olhar lá. Eu vou te seguir lá, tá? Muito agradeço demais, é obrigado, uma honra, Divino. Obrigada. muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Volte mais vezes aqui e parabéns por esse trabalho em favor do agronegócio, em favor da mulher, que eu acho que a mulher merece todo o respeito do mundo e você tem levado isso, né, nesses eventos, nessas palestras, né, nessas falas suas, e volte quantas vezes quiser. Muitíssimo obrigado. Obrigada, muito obrigada. Qualquer hora, vamos tomar um café em Brasília. Lugar bom tomar café é Brasília, viu? Abraço para você. Até mais. Tchau, tchau. Gente, eu conversei com a Nayara Marcato Sanders, advogada especializada em direito do agronegócio. Fala bonitinho, né? Fala fácil, né? E traz uma percepção tão boa, tão bonita do agronegócio. A gente precisa de mais pessoas falando dessa forma, principalmente para quem está na cidade ouvir e entender um pouco mais do homem e da mulher do campo. Nós falamos a respeito da importância da advocacia preventiva no agro, falamos a respeito da mulher, falamos a respeito do produtor rural, falamos a respeito do progresso que o agro traz. Se você gostou dessa nossa prosa, deixa um like para a gente, deixa um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.